Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que são vocês? Vamos dar mais um vídeo, pessoal, né, sobre o nosso processo do trabalho. Tá? Agora quero falar com vocês sobre ação trabalhista. Deixa eu puxar meus livros aqui do meu banqueiro de livro. E já deixa eu fazer aqui um compartilhamento com vocês. Aqui, muito bem. Então, agora vocês estão vendo aí, pessoal, a tela, né, do slide. Deixa eu formatar a câmera aqui. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, o que nós temos para falar sobre ação trabalhista? Tá? Primeiramente, pessoal, precisamos, então, analisar o que é efetivamente uma ação trabalhista. Né? O que vem a ser a ação. Então, pessoal, a ação ela é um direito do particular, né, de exigir do Estado o exercício da sua jurisdição, da sua atividade jurisdicional, melhor dizendo. Tá? Então, no momento, pessoal, né, a ação ela é realmente o direito do particular de buscar a atividade jurisdicional do Estado. Aqui, pessoal, eu fiz no slide, eu fiz uma construção onde nós temos, digamos assim, um gráfico seria, né? Na verdade um desenho, pessoal, né? Que estabelece, né? Até agora, pessoal, por exemplo, nós estudamos a jurisdição, estudamos jurisdição e competência, estrutura do Poder Judiciário, a jurisdição em si, a competência. Tá? Nós estamos, obviamente, pessoal, vamos estudar agora a ação, né? Que é um direito do particular, certo? E nós temos, pessoal, no meio disso o processo, que é literalmente, pessoal, né? O meio, né, de unir a ação à jurisdição. Então, veja bem, pessoal, né? A jurisdição é literalmente o poder, a função, a atividade do Estado de dizer o direito. A ação, pessoal, é o direito do particular de literalmente buscar essa jurisdição. E no meio, pessoal, nós temos o instrumento. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Processo. Tá? Então, aqui, pessoal, nós temos a definição, então, né, da lógica, onde é que a ação está. A ação, pessoal, ela é o direito do particular. Tá bem? Sobre a questão da natureza jurídica da ação, pessoal, nós temos que eu quero observar com vocês a divisão em duas teorias, ou melhor dizendo, em duas correntes, a corrente civilista e a corrente publicista. A corrente civilista, pessoal, ela defendia que o direito à ação, pessoal, era um direito vinculado com o direito material. Tá? Lembrem-se, pessoal, nós chegamos a falar da diferença entre direito processual e material, só recordando, né? Direito material, pessoal, é o direito do trabalho, o direito aplicado lá na relação de trabalho, lá no contrato. Beleza. Para esta teoria, pessoal, o direito de ação ele estaria vinculado com a existência de um direito material. Se não existisse o direito material, não existiria também o direito à ação. Tá, mas e aí? Me explica como é que ocorre, como é que existe uma ação quando uma determinada demanda ela é julgada improcedente. Se ela for julgada improcedente, eu não tenho direito material. Consequentemente, pessoal, se eu não tenho direito material, por essa teoria civilista, tá, eu não teria o direito de ação também. Por conta disso, pessoal, essa teoria ela caiu, obviamente, em desuso, pessoal, e hoje sequer é cogitada por algum doutrinador. Hoje, praticamente, pessoal, todos os doutrinadores, eles são publicistas, tá? E aí, obviamente, pessoal, no tocante ao aspecto publicista, nós vamos encontrar algumas, digamos assim, poderíamos dizer algumas concentrações, pessoal, tá? Primeiro momento, tá? A ação é um direito autônomo. Por que é um direito autônomo, pessoal? Porque é distinto do direito material, tá? Então, a ação, literalmente, pessoal, ela é um direito processual e não um direito material, certo? Então, ela é distinta. A ação é um direito público, pessoal. Tá? Por que é um direito público? Porque, obviamente, pessoal, ele é direcionado ao Estado. É por isso que, pessoal, nós sempre vamos observar que a ação ela é direcionada contra o Estado em face do particular. Por isso que quando vocês vão construir a petição inicial lá, vocês colocam, né, fulano de tal, devidamente qualificado, blá, 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 em face de. Tá? Por quê? Porque eu estou ajuizando uma reclamação trabalhista em face do meu empregador, contra o Estado. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. E a ação, pessoal, é um direito abstrato.
Tá? Por que ela é um direito abstrato? Porque ela pode ser exercitado independentemente da existência do direito material. Sim, pessoal. Tá? Eu posso não possuir o direito material, tá? E exercitar o direito de ação da mesma forma. Tá? Não existe exatamente, pessoal, uma vinculação absoluta. Então, por isso, pessoal, abstrato, não é concreto. Tranquilo? Muito bem. Então, por conta disso, pessoal, né, nós tivemos, então, 3 teorias publicistas, tá? Por conta dessas características anteriores, 3 teorias publicistas. Primeiro, pessoal, ação como um direito autônomo e concreto. Aí, automaticamente, pessoal, vocês já devem pensar, tá, mas concreto, Matheus, tu acabaste de falar ali, né, que não é possível. Exatamente, que é abstrato. Perfeito. Então, aí, automaticamente, pessoal, nós chegamos a um problema, tá, que, obviamente, não teria como ser solucionado por esta teoria, que é justamente, pessoal, né, o mesmo problema lá dos civilistas, pessoal, também foi enfrentado por essa teoria. E numa ação que é julgada improcedente, ou numa demanda que é julgada improcedente. Bom, se o direito se a ação é um direito concreto, ele tem que estar vinculado com o direito material. Tá? Se não existe o direito material, não existe ação. Tá? E aí não se tinha como explicar, pessoal, como que o sujeito ajuizou uma reclamação, como que que o réu apresentou defesa, como que eles tentaram conciliar, como que eles produziram prova e como que a demanda foi julgada improcedente. Tá? Por quê? Se o sujeito não tem direito à ação, consequentemente, pessoal, não teria como existir esses atos. Tá bem? Obviamente, por conta disso, pessoal, então se criou a teoria do direito autônomo, na verdade, a ação como um direito autônomo e abstrato. Tá? Pintei de amarelinho ali. Aí, obviamente, pessoal, né, pensando a autonomia, então, né, do direito material e processual, a ação no direito processual autônomo, né, com relação ao direito material, e também abstrato, tá? Ou seja, que existia independentemente, né, que existe independentemente do direito material e também pode ser exercitado independentemente do direito material. Tá? Ou seja, não precisa, em tese, pessoal, nenhuma vinculação, certo? Bom, mas aí também, pessoal, se verificou o seguinte, sem qualquer critério, sem qualquer controle, pessoal, tá? Nós teríamos um problema, né, a partir do momento em que pessoas que, por exemplo, não teriam legitimidade, né, para pedir o direito ou para ajuizar a ação, estariam pedindo direitos de outrem. Tá? E o Estado, de fato, deveria conceder. Ok? Nós chegaríamos a uma situação absurda. Ok? Por isso, pessoal, então, foi criado por Enrico Túlio Liebman a chamada teoria eclética da ação. Na teoria eclética da ação, pessoal, nós observamos, né, compreendemos que efetivamente o direito à ação é um direito autônomo, é um direito abstrato, mas ele somente poderá ser exercido, pessoal, ele poderá ser colocado em prática quando a parte cumprir as chamadas condições da ação, tá? Que nós vamos visualizar logo mais adiante ali no tocante a essa matéria. Então, condições da ação. Ou seja, para Enrico Túlio Liebman, pessoal, e para a teoria eclética, a ação é um direito público, autônomo, abstrato, condicionado, tá, a determinadas condições. Tá bem? Tranquilo? Coloquei aqui, pessoal, né, um conceito trazido pelo Carlos Henrique Bezerra Leite, com algumas observações aqui, com alguns destaques, né? Porque ele traz alguns elementos diferentes que outros doutrinadores. Tá? Então, só para lembrar, pessoal, né? Direito público, porque é voltado contra o Estado. Humano, pessoal, porque é garantido tanto pela Declaração dos Direitos Humanos, pessoal, Declaração Internacional dos Direitos Humanos, e também pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá? Então, o Carlos Henrique Bezerra Leite coloca essa medida, né, como humano. Fundamental, pessoal, porque é garantido pela Constituição, certo? Então, também é garantido pela Constituição. Autônomo e abstrato, já visualizamos, né, constitucionalmente assegurado à pessoa. Então, obviamente, aí, pessoal, pertencente ao rol de direitos constitucionais a partir do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Tá? Prosseguindo, pessoal.
Elementos da ação. No tocante, pessoal, ao aspecto de elementos da ação, rapidamente, pessoal, né, não precisamos nos demorar muito, isso já é matéria que vocês estudaram lá em Direito Civil, só vou fazer algumas pequenas adaptações aqui para o processo. Partes, pessoal, partes são os elementos, ou melhor dizendo, são o elemento subjetivo de uma ação, tá? Ou seja, é quem pede contra quem se pede. O autor, pessoal, no processo, o autor no processo de trabalho, pessoal, identificado como reclamante, vai pedir, tá? Por quê? Porque é o sujeito que vai reclamar ao Poder Judiciário. Geralmente é o trabalhador, mas não necessariamente, pessoal, vai ser o trabalhador. Por exemplo, o empregador pode cobrar, pessoal, por exemplo... Desculpa, não se preocupem, não é coronavírus. O empregador, pessoal, ele pode vir a cobrar determinadas parcelas do empregado, como, por exemplo, adiantamentos salariais, como, por exemplo, pessoal, alguma parcela que tenha sido antecipada para o empregado por conta do contrato de trabalho. Hipótese, pessoal, de danos, por exemplo, o empregado causou um dano significativo para o empregador, agora o empregador não quer ficar no prejuízo, quer cobrar do empregado isso. Pode, com certeza, pessoal, na Justiça do Trabalho, inclusive, tá bem? E o reclamado, quem se pede? Geralmente aqui, pessoal, é o empregador que está neste polo, tá bem? Obviamente, pessoal, né, sendo aí, então, o demandado, o réu lá do processo civil, tá? Então, elemento subjetivo, sujeitos da ação. Prosseguindo, pessoal, nós temos a causa de pedir. A causa de pedir, pessoal, é o que nós encontramos no artigo 319, inciso 3, tá? Fatos e fundamentos jurídicos do pedido, mas que no processo do trabalho, pessoal, se resumem a uma breve exposição dos fatos. Geralmente, pessoal, no processo do trabalho, né, vocês podem observar, pessoal, que aqui, né, nesses elementos da ação, nós temos uma receitinha pequena, né, embrionária de uma petição inicial. Qualificação, fatos e fundamentos e pedido. Ponto. Está feita a petição inicial. Tá? Viu como não é difícil, pessoal, de fazer uma petição inicial lá no exame de ordem? É bem tranquilo. Tá? Partes, fatos e fundamentos, pedido. Ponto. Deu. Então, veja bem, pessoal, né? No processo de trabalho, nós temos essa simplificação. Em que pese isso na prática, pessoal, por vezes não seja colocado efetivamente em prática, geralmente se fala em fatos e fundamentos. A legislação, pessoal, né, a lei, a CLT, no artigo 800, parágrafo 1º, exige tão somente uma breve exposição dos fatos, certo? Tranquilo? E para finalizar, pessoal, nós temos então aí os pedidos, tá? Deixa eu só ajeitar aqui o meu vídeo, deixa eu subir aqui para que vocês enxerguem normalmente aqui, tá? Olha só, pessoal, então nós temos como pedido, o que é o pedido, pessoal? Elemento objetivo. Se as partes são sujeitos, né, são um elemento subjetivo, o pedido, pessoal, é o elemento objetivo, ou seja, o objeto. O que eu quero? Tá? Eu quero uma condenação, eu quero uma declaração, eu quero uma constituição, eu quero uma execução. O que eu quero? Qual é a prestação jurisdicional que eu quero do Estado? Isso, pessoal, é o objeto. Tá? Da mesma forma, pessoal, tá? No tocante ao bem da vida. Tá? O que eu pretendo? O que eu quero? Então, nós temos o pedido, pessoal, né? O elemento objetivo, analisado em dois aspectos. Primeiro, pessoal, como pedido imediato, tá? Onde, então, nós temos aqui, pessoal, a ideia, né, da solicitação de que o Estado solucione o conflito. E aí, por isso que eu falei, pessoal, o que eu quero? Eu quero que o Estado condene, eu quero que o Estado desconstitua uma relação, declare uma relação, execute, mande. O que eu quero dele? Tá? Pedido imediato. Tá? É o pedido de tutela jurisdicional do Estado. Ok? E também, pessoal, nós temos o pedido mediato. Aí sim, pessoal, o mediato é o bem da vida. Tá? O que eu pretendo com este bem da vida? Tá? Ou melhor dizendo, o que eu pretendo receber a partir da condenação? Eu quero a condenação do empregador ao pagamento das horas extraordinárias realizadas durante o período do contrato de trabalho de tanto a tanto, por tantas horas diárias durante 5 dias da semana e assim sucessivamente. Ou seja, é literalmente, pessoal, vamos destacar aqui, ó, o bem da vida que eu estou buscando. Ou seja,
né, o bem da minha relação que eu estou vindicando. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Bem simples, né? Sobre a questão, pessoal, referente às ações, a classificação das ações. Classificação das ações, pessoal, vocês já estudaram no processo civil, rapidamente, só repassando aqui, porque no processo de trabalho nós também temos essa classificação, que vai gerar, pessoal, aquela classificação quinária lá das sentenças, né, das decisões. Ou seja, pessoal, a classificação da ação se dá, obviamente, pessoal, por conta do comando que eu pretendo para o Poder Judiciário. Eu quero que o Poder Judiciário condene o réu. Se eu quero que ele condene, eu quero que ele condene em uma obrigação de fazer, uma obrigação de pagar, uma obrigação de não fazer, tá? Ou seja, obrigações, certo? A ação ela é constitutiva? Como é que eu vou constituir, né, uma determinada relação? Eu posso constituir, na verdade, ação constitutiva, pessoal, não existe muito no direito do trabalho. Agora, uma ação que vise modificar uma determinada relação, ou ainda, pessoal, que vise desconstituir, essa tem. Tá? Exemplo, uma ação de equiparação salarial. Uma ação de equiparação salarial, pessoal, visa literalmente modificar uma relação jurídica. Tá? Não visa reconhecer, visa modificar. O juiz ele vai literalmente, por conta do que ele viu na prática, ele vai modificar aquela decisão. Artigo 461 da CLT. Tá? Então, é uma ação constitutiva, certo? Da mesma forma, pessoal, o inquérito para apuração de falta grave. O inquérito para apuração de falta grave, pessoal, ele visa desconstituir um vínculo de emprego. É uma ação constitutiva negativa ou ainda uma ação de desconstituição, uma ação desconstitutiva. Tá bem? Tranquilo? Maravilha. Ação declaratória, pessoal, visa declarar o reconhecimento de uma relação. É o que ocorre, por exemplo, pessoal, quando o empregado trabalhou anos atrás ou trabalhou, pessoal, lá no início do contrato de trabalho, antes de assinar a carteira, ele trabalhou durante alguns anos para o empregador. Só que isso não ficou formalizado, não ficou registrado na carteira. E agora o sujeito quer se aposentar. O que ele faz, pessoal? Ajuiza uma reclamação trabalhista visando, pessoal, a declaração do vínculo de emprego. Tá bem? Veja bem, o juiz aí ele não vai constituir um vínculo, pessoal. Ele vai apenas verificar a realidade. Diz, não, aqui realmente existiu um vínculo de emprego. Reconheço e declaro. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. As ações mandamentais, pessoal, são, como o próprio nome já diz, ação mandamental são ações que visam o cumprimento de uma determinada obrigação de fazer imediatamente. Tá? É como ocorre, por exemplo, pessoal, na ação de reintegração. Tá? Uma ação de reintegração, pessoal, ela além de visar a condenação do empregador, ela também, pessoal, vem envolta em uma determinação mandamental. Cumpra-se, tá? Reintegre o trabalhador. Obviamente, pessoal, o empregador tem que cumprir. Tá certo? Tranquilo? Ação executiva, obviamente, pessoal, execução. Execução daquilo que está determinado na própria sentença. Tá? Em que pese também, pessoal, essa ação executória, ela tem, digamos assim, ela se espraia, né, as características também, por exemplo, dos embargos à execução, embargos à arrematação, embargos de terceiro, que são todas ações executivas, ações de característica executiva, que visam, em grande parte dos casos, defender o devedor ou o terceiro relacionado em uma ação. Belezinha? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Prosseguindo. Nós falamos ali atrás, pessoal, das chamadas condições da ação, certo? Muito bem. Mas não chegamos a comentar, pessoal, né, cada uma delas ou definir aí exatamente cada uma delas. Então, olha só, pessoal. O que são exatamente as condições da ação? Determinados condicionantes que a parte ela precisa cumprir para acessar o Poder Judiciário. Bom, veja bem, pessoal. Possibilidade jurídica não faz mais parte, coloquem isso com uma observação bem grande, pessoal. Possibilidade jurídica não faz mais parte, pessoal, do rol de condições da ação a partir aí do CPC de 2015. Tá? Literalmente, pessoal, a possibilidade jurídica do pedido ela foi relegada, pessoal, né? Ela foi retirada da condição
do contexto ali de condição da ação e foi colocada, pessoal, lá para a matéria de mérito. Por quê? A existência, pessoal, né? E aí eu coloquei ali embaixo, né? A existência ou a inexistência, pessoal, de um direito ou até mesmo a proibição, tá? Digamos assim, expressa no ordenamento jurídico, né? Que impeça o juiz de reconhecer aquele direito, isso, pessoal, foi relegado ao direito material, foi relegado ao mérito, tá? Literalmente, isso é matéria de direito material. Matéria de direito material é bom. É matéria de mérito, ou seja, é direito material. Consequentemente, pessoal, não tem que se reconhecer isso ou se analisar isso a título de uma condição da ação. Tá? De fato, pessoal, Henrique Túlio Liebmann, ele, enfim, não errou muito, errou um pouquinho aí no momento em que ele determinou a possibilidade jurídica do pedido como uma das condicionantes da ação. Bem, o CPC de 2015, pessoal, corrigiu então o erro que existia no de 73. Bem, prosseguindo. E a questão referente à legitimidade de parte, tá? Obviamente, pessoal, ninguém poderá pedir direito de outrem no Poder Judiciário, tá? A não ser que exista uma legislação determinando ou possibilitando isso. Tá? Assim como, pessoal, ninguém poderá ser demandado sem que esteja, obviamente, relacionado ou vinculado a uma determinada relação jurídica material que lhe dê legitimidade passiva para estar ali. Tá? Então, obviamente, pessoal, nesse caso, legitimidade de parte é uma das condições da ação. Eu, pessoal, não posso pedir direito de outra pessoa. Tá? Eu tenho que ser parte legítima. Assim como, pessoal, eu não posso pedir um direito que eventualmente eu tenha em face de quem não detém a legitimidade passiva. Ou seja, se eu for para a Justiça do Trabalho, pessoal, pedir um direito oriundo do meu contrato de trabalho, eu tenho que ajuizar essa reclamação contra o meu empregador. É ele que tem legitimidade passiva. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. O que é, então, artigo 17, pessoal, do CPC, para postular em juízo a necessidade de ter interesse e legitimidade. Tá? E aí, obviamente, pessoal, nós temos a legitimidade subdividida em 3 situações, segundo Carlos Henrique Bezerra Leite. 3. Primeiro, ordinária. Implica na coincidência entre a titularidade do direito material e a legitimidade para ser parte. Obviamente, pessoal, nós estamos falando em que eu só poderei ajuizar uma reclamação trabalhista, pessoal, se eu estiver, ou melhor dizendo, eu só poderei ajuizar uma ação, como uma condição, se eu estiver observando, pessoal, ou se eu estiver vindicando aquele direito como meu. Eu não posso buscar direito de outrem. Beleza? Isso é legitimidade. Mas nós temos também, pessoal, a chamada legitimidade extraordinária. Quando, pessoal, que isso acontece? Quando a legislação autoriza, pessoal, uma pessoa ou uma entidade, a literalmente, pessoal, a figurar no processo em nome próprio, defendendo o direito alheio. Deixa eu baixar aqui a minha telinha, minha caixinha, tá bem? O que acontece, pessoal? Quando é que nós vamos encontrar isso no direito do trabalho? Sindicato, minha gente. Tá? O sindicato, ele pode vir a juízo defender direito dos trabalhadores. Tá? É reconhecido já, pessoal, já é reconhecido como um direito do sindicato, uma manifestação coletiva do sindicato, o ajuizamento de uma ação coletiva na forma do artigo 103 do CDC. Não, Matheus, Código de Defesa do Consumidor também já não chega a todas as legislações que nós estamos estudando aqui nesse processo de trabalho. Sim, pessoal, CDC. Tá? Na forma do artigo 103 do CDC, a ação coletiva, pessoal, pode ser utilizada pelo sindicato, por exemplo, para vindicar um determinado direito dos trabalhadores. Seguindo aquela lógica, pessoal, eu sempre já cheguei a comentar com vocês, a justiça do trabalho não é a justiça dos empregados, não é a justiça, pessoal, da relação de emprego, é a justiça dos desempregados. Todo sujeito que ingressa na justiça do trabalho, pessoal, está desempregado. Tá? Por quê? Porque, obviamente, nenhum trabalhador, pessoal, é louco o suficiente para ajuizar uma reclamação trabalhista. Se ele for, obviamente, pessoal, ele vai ser convidado a passar no RH. Vocês sabem disso. Se bem que, parênteses, uma vez eu ajuizei uma reclamação trabalhista para a trabalhadora ser demitida e ela não foi, mas ela queria ser demitida, e não foi, detalhe, na empresa. Eu me senti muito incompetente nesse caso. Mas tudo bem, pessoal, fechando parênteses. Olha só, literalmente, pessoal,
o trabalhador, ele não, se o empregador dele não estiver depositando o fundo de garantia por tempo de serviço, o empregado, pessoal, ele não vai ajuizar uma reclamação trabalhista. Por quê, pessoal? Porque ele pode, obviamente, ser demitido. Aí ele não quer perder o seu posto de trabalho, tá? Já estamos vendo, pessoal, essa situação toda ali fora, né? Essa discussão toda sobre os postos de trabalho. Tá? Trabalho, pessoal, obviamente, é a subsistência. Tá? Pois bem, e aí o que acontece, pessoal? Vai o sindicato, então, ajuiza uma ação coletiva, tá? Em nome dos trabalhadores, cobrando do empregador, tá? Os fundos de garantia por tempo de serviço. Tá certo? Aí, obviamente, pessoal, o empregado, né? Ele vai ficar naquela, olha, chefe, eu não sei de nada, sei lá, o sindicato deve ter ouvido falar que o senhor não estava depositando fundo de garantia por tempo de serviço. Não fui eu que fui lá denunciar, enfim, mas ajuizou, agora o senhor vai ter que pagar, paciência. Tá? Mas veja bem, pessoal, o sindicato que vai tomar a frente, ele é um ente, pessoal, que ajuiza uma demanda em seu nome, defendendo o direito alheio. Belezinha? Maravilha. Requisitos, pessoal. Tá? Existência de lei atribuindo essa possibilidade. Tá? Se não houver legislação autorizando, pessoal, não é possível, certo? E a ausência de titular daquele direito material como parte. Então, obviamente, se o trabalhador está na ação coletiva ali, junto com o sindicato, ele está vindicando o direito próprio, não está havendo nenhuma legitimidade extraordinária. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E para nós fecharmos aqui, pessoal, nós temos então a legitimação autônoma para a condução do processo. Essa legitimação, pessoal, tem uma certa dubiedade ali. Esse é um posicionamento do Carlos Henrique Bezerra Leite. Por exemplo, o Maurício Chiave, pessoal, não tem esse mesmo posicionamento. A Carla Tereza Martins Romar, se eu não me engano, acho que ela não tem também, pessoal. No sentido de que a legitimação autônoma para a condução do processo, pessoal, ela se mostra como uma manifestação também de um terceiro para defender direito alheio, só que neste caso aqui, pessoal, o terceiro ele atua independentemente dos interessados. Tá? Veja bem, pessoal, o sindicato, lá na legitimidade extraordinária, o sindicato, pessoal, ele ainda tem que fazer uma assembleia geral para aprovar a ação contra o empregador, certo? Por quê? Porque, obviamente, pessoal, o interesse maior, no final de contas, é dos próprios trabalhadores. Então, o sindicato, ele ainda assim, pessoal, trabalharia, ele atuaria, pessoal, através da ideia de legitimidade extraordinária. Literalmente, ele precisa da aprovação dos próprios titulares para, então, atuar, certo? Já aqui, pessoal, na legitimidade autônoma, na legitimação autônoma, isso não ocorre. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, pessoal, que é o principal detentor dessa legitimidade aqui, ele não precisa pedir autorização para os trabalhadores, pessoal, para vindicar direitos difusos e coletivos. Ele tem legitimação autônoma para a condução do processo. É ele, Ministério Público, que vai decidir o que é melhor para os trabalhadores ou não. Por quê? Porque ele literalmente, pessoal, é o responsável pela fiscalização da legislação, pela fiscalização da lei. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então, legitimidade autônoma, Carlos Henrique Bezerra Leite reconhece, mas representa o pessoal que ele é feliz aí nesse reconhecimento. Tá bem? Prosseguindo, para nós finalizarmos aqui, pessoal. Interesse processual. Tá? Obviamente, pessoal, quando nós falamos em interesse processual, nós falamos na ideia, pessoal, de estar interessado na defesa de um direito. Ou seja, pessoal, de ter efetivamente uma finalidade útil. E o interesse, pessoal, ele se desdobra em 3 aspectos. Primeiro, necessidade, utilidade e adequação. Tá? Olha só, pessoal, quanto à necessidade, a intervenção do Estado, pessoal, ela precisa ser necessária. Ou seja, ela precisa ter, pessoal, é necessário que exista uma necessidade na atuação do Estado, porque senão o direito vai se perder. Ou seja, senão, pessoal, sem a atuação do Estado, aquele direito, ele some, ele vai, obviamente, pessoal, ser, talvez ali, por exemplo, ser corroído pela prescrição, tá bem? Então, pessoal, necessidade de intercessão do Estado, juiz, para que se possa tutelar, então, o direito alegado pelo autor.
Beleza? Tranquilo? Muito bem. E a utilidade, pessoal? Tá? Para remediar ou prevenir o mal alegado pelo autor. Ou seja, literalmente, pessoal, a decisão, tá? A sentença, a resposta do Poder Judiciário, pessoal, do Estado juiz, tem que prover uma utilidade, prover algo útil para o autor. Eu não posso utilizar, pessoal, o processo apenas para consultar o Poder Judiciário. Tá? Deixa eu explicar mais ou menos para vocês como é que funciona. Tempos atrás, pessoal, né, logo depois que surgiu a reforma trabalhista, eu estava assessorando uma empresa e lá pelas tantas o empregador, nós chegamos num probleminha jurídico lá e o empregador me disse o seguinte: mas Matheus, não, obviamente não é que eu não esteja confiando na tua avaliação, mas tu estás interpretando e sabe como o Poder Judiciário por vezes é inseguro. Quem sabe a gente não ajuiza uma demanda para questionar o juiz? Não, pessoal, não dá. Tá? Por que não dá, pessoal? Porque, obviamente, em que pese até exista uma necessidade, uma necessidade de interpretação, obviamente, pessoal, não existe uma utilidade nesse processo. Tá? O processo não pode ser utilizado como um instrumento de consulta, por exemplo, do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é parecerista, certo? Obviamente, pessoal, quem faz isso é o advogado. Tá? Muito bem. E a adequação, pessoal? Tá? Obviamente, deve propiciar um resultado útil ao autor, ou melhor dizendo, para propiciar, que faltou, pessoal, um trechinho, tá? Para propiciar um resultado útil ao autor, eu preciso utilizar o processo, ou melhor dizendo, o procedimento adequado. Tá? Eu não posso, pessoal, e eu não tenho como utilizar, por exemplo, um inquérito para apuração de falta grave para condenar o empregador. Não, o inquérito para apuração de falta grave, pessoal, é para desconstituir uma relação de emprego do empregador para com o empregado. Não tem a possibilidade, pessoal, de ajuizar uma demanda inadequada e esperar um resultado útil, ok? Então, por isso, pessoal, para propiciar o resultado útil ao autor, eu preciso utilizar o procedimento adequado. Tá? Só complementem, por favor, pessoal, essa frasezinha ali, tá? Considerando que esses slides, por vezes, aí acaba falhando aí o tipo e técnico. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Eu acho que era isto. Isso aí, beleza. Fechamos, então, este vídeo. Deixa eu encerrar aqui. Muito bem? Então, pessoal. Nos vemos aí na próxima aula. Até mais, um grande abraço, cuidem.